Olá, você que está ligado na programação da TV Universitária, começa agora mais um TVU Debate. Meu nome é Frineia Chaves, o nosso encontro é semanal e a cada edição um tema de interesse público é discutido aqui. Hoje vamos falar sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Esta prova representa quase uma forma de seleção unificada para os processos seletivos da maioria das universidades federais, inclusive na UFO. Comigo aqui no estúdio está Juliano Pagotti, psicólogo, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. E também o professor Gilmar da Cunha Souza, diretor de processos seletivos da UFO. Obrigado mais uma vez pela participação, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Quando a gente fala de Enem, a gente já tem a data das provas definida, né? Quando será? As provas serão realizadas nos dias 22 e 23 de outubro, ao sábado e domingo, e essas provas terão início às 13 horas. No primeiro dia vão encerrar às 17h30, então 4 horas e 30 de duração. No segundo dia, no domingo, a prova, como tem redação, ela será estendida por 1 hora e termina às 18h30, então com 5 horas de duração. E o INEP solicita, por meio do seu edital, que os candidatos cheguem aos locais de prova às 12 horas e os portões se encerram pontualmente pelo horário de Brasília às 13 horas. É bom ficar atento porque já está pertinho, né? É bom ficar atento porque nos locais onde terá essas provas do Enem, são 27 federações. Nas cidades onde tem a realização dessas provas, são muitos candidatos. Aqui em Uberlândia são mais de 20 mil candidatos. Então o trânsito, ele aumenta nesses dias e a pessoa tem que sair de casa mais cedo porque pode correr o risco de chegar e encontrar os portões fechados. Quando a gente fala de proximidade para uma prova, quer dizer, a gente vai ser testado. Juliano, já dá uma certa ansiedade, né? Como é que o candidato pode, de repente, se precaver, no sentido de não deixar alteradas ali as emoções? O que a gente pode começar a perceber é a intensidade dessa ansiedade. Porque a ansiedade ela é boa. A ansiedade ela é necessária para que nós nos motivemos a alcançar qualquer coisa. A gente tem até uma lei, né, a ansiedade e desempenho, que quando a ansiedade é próximo do zero ou muito alta, o desempenho cai. Então o sujeito, o candidato, ele vai precisar perceber essa intensidade. Como, por exemplo, a taquicardia, a mão vai transpirar, vai sentir a temperatura caindo, o famoso frio na barriga, dificuldade de memorização. E o que o sujeito pode realizar são alguns exercícios muito simples, como, por exemplo, exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, até atividades físicas, uma boa noite de sono. Tudo isso prepara o sujeito no dia a dia e principalmente no momento da prova. Tem a preparação agora daquilo que ele precisa levar. Tem muita gente preocupada com a questão das greves dos Correios e do cartão de inscrição, né? Que o candidato precisa receber em casa e ele só entra com esse cartão. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, mas o INEP ele tem um convênio com o Correio. Então eles já estão se mobilizando em Brasília, né, para que o Correio possa entregar todo esse... o comprovante de inscrição definitivo do candidato, que vai falar o horário de início de prova, o local da prova. Então a gente acredita que eles não terão problema, mas qualquer pessoa que chegou o prazo de receber, o último prazo de receber o cartão, ele não recebeu esse cartão, ele pode entrar em contato diretamente com o INEP, né, por meio através do site, né, www.inep.gov.br, que aí eles darão uma resposta e como proceder, sabe? Eles podem até disponibilizar para o candidato imprimir. Imprimir na hora. O fato é ele não pode chegar em hipótese alguma ao local das provas sem esse documento. Teve uma mudança esse ano também, porque o ano passado, se ele não tivesse documento de identidade, ele não entrava no local de prova. Então, mas acontece alguns imprevistos que o INEP teve essa sensibilidade também. Então, se ele foi roubado, se ele perdeu os documentos, ele pode entrar no local de prova, ele tem que levar uma ocorrência, né, o policial que teve essa perda ou esse roubo do documento dele, ele vai fazer a prova, só que no final da prova ele vai passar por uma identificação. Ele vai preencher um formulário, eles vão coletar a assinatura, ele realiza essa prova e depois ele terá um tempo aí para
talvez comprovar, né, com um documento de identidade. Pode acontecer também com os meninos que não trocam a sua identidade e que tirou a identidade quando era jovem. Criança. Né? Agora é adolescente, já não é a mesma carinha. E se o documento não tiver possibilidade de fazer essa identificação, também ele vai passar por essa identificação ao final da prova. O bom das experiências anteriores é isso, né? Que elas vão permitindo alguns ajustes que só melhora, né, a viabilidade desse processo para todo mundo, né? E é bastante assim, interessante comentar. Eu tive numa reunião em Brasília 2 semanas atrás, o amadurecimento das pessoas que estão no INEP com relação a realizar encontros com as universidades públicas, com os institutos federais de educação, saber como que era aplicado os vestibulares, né? Tem universidades aí que tem experiência de 40 anos com processo seletivo. É muito tempo. Então eles foram pegando essas experiências, né, e estão adequando. Tanto é que as universidades agora foram convidadas a participar, montar uma rede para observar a aplicação das provas do Enem. E às vezes a necessidade, que o Brasil é tão grande, a necessidade do Sul não é a mesma do Nordeste, né? E o bom é que isso está permitindo esses ajustes, né, professor? E assim, uma coisa que me chamou atenção nessa reunião também, o INEP contratou uma pessoa, um profissional do Inmetro, para atuar na gráfica, em cima das informações existentes anteriormente, né? E para fazer também, inclusive com profissionais específicos da área, um cálculo de possibilidade de erro. Então, o que pode acontecer com esse procedimento, a porcentagem de certo e errado? E eles foram adequando. Então, assim, nesse ano, a possibilidade de erro, de acontecer alguma coisa na gráfica, talvez ela vai ser diminuída. E eu fiquei, assim, até satisfeito com isso também, porque quando acontece alguma coisa, as pessoas falam, quem organiza, né, não preocupou com isso, mas preocupou, só que a logística existe, ela é enorme, não é? São mais de 5 milhões de candidatos fazendo prova no Brasil todo, e são provas que são aplicadas, inclusive, em locais de dificuldade de acesso, que essas provas vão sendo transportadas, talvez até de barco, para chegar até aquela comunidade. Então, estou tendo todo esse cuidado, né, com todas assim, as empresas de segurança e todos os órgãos de segurança das Forças Armadas, da Polícia Federal, para acompanhamento dessas provas. E a observação que as universidades vão fazer é em cima disso também. Como que a prova está chegando, na hora de buscar a prova, sabe, as reuniões que são feitas para treinamento das pessoas que vão aplicar as provas. Então, a proximidade do INEP com as universidades agora ela está maior do que quando iniciou. Que coisa boa. E a gente tem de, sobretudo, pensar que quem está por trás de toda essa logística é o ser humano, portanto, possível de erros, né? Professor Juliano, acho que pode colocar isso bem para a gente, né? O que a gente pode perceber, como você mesmo falou, que o ser humano ele é passível de erros. E não que seja tirando a responsabilidade, claro, mas mesmo diante de todo o processo, estatisticamente falando, sempre tem uma probabilidade. E o histórico de fraudes que já aconteceram no Enem, isso acaba por contribuir para que o candidato, para que a família dele, para que os responsáveis ali fiquem ainda mais preocupados, mais tensos? Muito provavelmente o candidato em si ele vai ficar mais receoso. Só que ele não pode trabalhar diante dessa possibilidade, né? Fraudes podem existir, infelizmente ocorrem, só que ele tem que se preparar. Ele tem que fazer todo o processo para que ele saia bem. Independe dos outros candidatos, independe das possibilidades de erro, de impressão ou de qualquer... E dos erros anteriores, né, de outras edições. Isso. Então, ele tem que se preparar. Ele tem que estar satisfeito com a ação dele, sendo que o resto ele não tem controle. Então, não adianta. Quanto mais ele busca esse controle do que ele não tem como, mais ansioso ele fica. É quando ele vai ter que se concentrar, se focar, se disciplinar no seu estudo. Então, olha só, o professor Gilmar bem colocou. As provas acontecem dia 22 e dia 23, então falta pouco tempo. Ele tem que pensar ali num checklist. Eu tenho que levar isso, aquilo, eu posso isso, aquilo, outro. Qual que é a melhor forma de fazer isso? É pegar uma agendinha, tentar controlar ou não? Cada um adota uma forma? Como que isso deve funcionar? Por mais que cada sujeito vai ter a sua individualidade, né, é necessário, como você falou, esse checklist escrito. Seja numa agenda, seja no computador ou hoje nos celulares, né? Mas alguma forma para que ele consiga verificar. Porque é natural, nesse momento, passar muita coisa na cabeça. Seja o trajeto, seja até a alimentação. O tipo de caneta. O tipo de caneta, a matéria que ele estudou, então é muita informação.
Então, quanto mais ele conseguir colocar isso no papel, né, ou de alguma forma escrita, mais fácil ele vai se tranquilizar e a possibilidade de esquecer alguma coisa vai sendo cada vez menor. Ok. Professor Gilmar, vamos então reforçar para os candidatos que estão em casa agora nos assistindo. O que ele precisa levar? É muito simples, Frinéia. São 3 coisas que ele tem que levar. Ele tem que levar uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Então não pode ser uma caneta opaca. Tem que ser... só essa, pronto, acabou. Pronto. O modelo não pode. É essa caneta preta fabricada com material transparente. Um documento original de identidade com foto, e existe a relação lá, quais são os documentos permitidos, né? E a ficha de identificação do candidato. São essas 3 coisas que ele pode levar. Existe uma lista do que ele não pode levar, o que ele não pode portar durante a prova. Então, o que é muito comum é celular. O celular, a gente tem aí anulado algumas provas nos nossos processos seletivos. O INEP fornece um saquinho para ele guardar o material dele, caneta, carteira, celular se levar. Mas é melhor levar um cartão telefônico do que o celular. Porque esse cartão telefônico, perto de toda a escola, tem um orelhão que possa fazer contato com a família. Então tem lá uma série de coisas, não pode usar óculos, não pode usar brinco, chapéu. Então são N coisas, material eletrônico, de celular, iPad, iPod, nada ele pode levar. Então se ele se atentar às coisas que ele pode levar, é muito mais tranquilo para ele. São só 3, né? E é mais fácil de memorizar. Mais fácil de memorizar. E uma coisa importante também, que o Juliano comentou, a respeito de tranquilidade do candidato, eu costumo falar, eu acho que ele vai concordar comigo, é um profissional da área, é a participação da família nesses momentos que antecedem a prova. Então, olha só, a família que está em casa agora, que tem alguém ali, um ente querido, que vai fazer a prova, que é candidato por Enem. Esse assunto que a gente está discutindo no TVU Debate, logo depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso, continue ligado, é rapidinho. Cultura. Assuntos estudantis. Projetos de extensão. Responsabilidade social. Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Museu de Biodiversidade do Cerrado. Venha conhecer um pouco da biodiversidade do Cerrado. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Olá, o TVU Debate está de volta. O assunto de hoje é o Enem. As provas acontecem já nos próximos dias 22 e 23. Comigo aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o Dr. Juliano Pagotti, que é psicólogo, e o professor Gilmar da Cunha Souza, que é diretor de processos seletivos da UFO. Nós falávamos no bloco anterior da importância do apoio do adulto, de alguém da família, né, para tentar segurar e manter as emoções desse candidato equilibradas. Qual que é a dica, então? Bom, a dica para os pais é tentar deixar o candidato o mais tranquilo possível, porque existe toda uma preparação desse candidato ao longo da vida. Então são vários anos assim de trabalho dos pais, dos professores que fazem um trabalho muito importante com os candidatos, inclusive nessa questão de deixá-los tranquilos, né? Relaxamento nos momentos que antecedem a prova. Então normalmente eles acompanham os candidatos até a porta das universidades ou das escolas onde serão aplicadas as provas. Então assim, essa participação da família, de deixar o candidato tranquilo, de
orientar inclusive na alimentação, de ver a questão dos documentos que pode levar, o que não pode levar, facilitar a vida do candidato, deixá-lo tranquilo na hora da prova, para que ele tenha tranquilidade de, na hora de responder as questões, ele colocar em prática todo aquele ensino que ele veio adquirindo, todo aquele conhecimento que ele veio adquirindo. E como a filosofia das provas do Enem é essa filosofia, né, do aluno ter que raciocinar mesmo, dele interpretar aquelas questões e de colocar no papel todo aquele conhecimento, que nada possa atrapalhá-lo, principalmente a família. A família só para apoiar mesmo e deixá-los tranquilos. Mas, o doutor Juliano, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Às vezes, e até eu como mãe, né, na vontade de ajudar, a gente atropela ali o candidato. O que fazer? A palavra principal é o apoio. O que a família, o responsável, pode fazer é apoiar. Por mais que os pais eles desejem com muita força, né, a resolver os problemas dos filhos naquele momento, que ele percebe que o filho, o candidato, ele está ansioso, ele está preocupado e é uma prova muito importante. O que ele pode fazer é apoiar, é estar ali do lado, conversando, orientando, mas deixando com que o candidato caminhe com as próprias pernas. Tome as próprias decisões, isso, né? Ou seja, vou verificar juntamente com o candidato, com o filho, com a filha, os documentos, vou verificar juntamente com o candidato, né, o caminho que vai ser percorrido, o processo que ele vai realizar, e não tentar tomar qualquer decisão ou qualquer movimento para o candidato. Isso. Entendi. Vamos aproveitar, professor Gilmar, para falar das disciplinas, dos conteúdos que serão cobrados nas provas do dia 22 e do dia 23. São 4 grandes áreas, né, que é linguagens, códigos e suas tecnologias. Dentro dessa grande área tem língua portuguesa, língua estrangeira, que agora foi incluído o espanhol também, né? Então é inglês e espanhol, e tem questões sobre artes e educação física também. Isso é no primeiro dia, no sábado. De ciências humanas, né, e suas tecnologias, e tem também ciências da natureza e suas tecnologias, que envolvem questões aí, interligadas, né, de biologia, física e química. E aí tem também, né, as provas de matemática e suas tecnologias, a prova de redação, né? E tem também a de ciências humanas e suas tecnologias, que envolvem conteúdo de geografia, história, sociologia e filosofia. Essas são as de domingo. Essas são as de domingo, né? E a prova de domingo tem redação, que eu já falei no início do programa, que ela tem 1 hora a mais de prova. Então, os alunos ficam das 13 até as 18h30. Pode ir tranquilo que tempo sempre dá, né, professor? Sempre dá. O aluno ele pode ficar, né, assim, às 5 horas de prova, às 4h30, mas a partir de 2 horas de prova, quem já conseguiu fazer a prova, que eu acho muito difícil fazer essa prova do Enem em 2 horas, ele pode, é o tempo que a gente chama de período de sigilo, né? É permanência mínima na sala. Permanência mínima na sala. Só que o INEP, ele permite que o candidato leve o candidato na hora que estiver faltando 30 minutos para encerrar a prova só. Então, quem quer levar o caderno de prova, ele tem que sair no primeiro dia, depois de 4 horas de prova, e no segundo dia, após 5 horas de prova. Se a gente for falar de uma maneira grosseira, doutor Juliano, são 12 anos de estudos até chegar ali, na beiradinha do Enem. Vale a pena, a essa altura do campeonato, revisar conteúdo, correr, fazer fórmula, estudar e tentar fixar alguma coisa, ou já passou da hora? Vale a pena revisar e não tentar aprender o que não foi visto no último dia, na última semana. Tanto que as escolas como um todo fazem aulas de revisão, para que o aluno ele possa memorizar com maior facilidade alguns detalhes, mas, como você mesmo falou, são 12 anos, é uma maratona. Uma maratona ela não é feita nos últimos 100 metros, nem nos 100 metros iniciais. Então, é no curso inteiro. É no curso inteiro. Você está construindo o conhecimento. Então, essa construção, ao longo dos anos, você já foi fixando. É como se fosse uma casa. No momento final, você vai só observar detalhes que você pode arrumar, facilitar. E não tentar, de última hora, correr, desesperar e tentar aprender o que não tinha ideia até então. E decoreba, então, nem pensar, né? Porque tem aqueles candidatos que tem o branco. Eu sabia até agora e, de repente, apagou tudo. Isso é muito comum, causado pela ansiedade. Nesses momentos em que o aluno ele tem o branco, o que ele pode fazer, ou passar para outra questão e depois retomar, ou ele para um pouquinho, respira 2, 3 vezes
ele tira o foco da ansiedade, dessa tensão, coloca o foco mais para fora, para que então o conhecimento ele já está memorizado. O que a ansiedade vai fazer é atrapalhar essa autoansiedade, é atrapalhar você resgatar essa informação. É bloquear um caminho de acesso àquela informação que está ali na memória. Exato. Então é necessário diminuir essa tensão, e essa diminuição naquele momento vai ser através de tirar o foco da tensão e respiração, naquele momento, né? Para que então ele consiga voltar a lembrar, né, de tudo aquilo que ele já estudou ao longo de todos esses anos. Ok. Professor Gilmar, falando da UFO, nós temos aqui cursos que requerem a prova de habilidades especiais. Conta pra gente um pouquinho disso. Os candidatos a 7 cursos da UFO, eles têm que fazer essa prova de habilidade específica, que é lá uma exigência dos cursos, né? Então, é o curso de artes, dança, design de interiores, arquitetura e urbanismo, teatro, tradução. Então, esses cursos da UFO, além de fazer essa certificação, além de fazer a prova do Enem, eles têm que conseguir essa certificação. A gente faz a cada semestre, né? Então tem um no primeiro semestre, um no segundo semestre, e essa prova de certificação do segundo semestre ela foi realizada esse final de semana. E aí os candidatos de posse desse resultado, quando eles forem se inscrever no SISU, que isso vai acontecer em janeiro, eles já sabem se eles podem concorrer a esse curso ou não. Tem candidatos que só querem o referido curso mesmo, né? Teatro, arquitetura e urbanismo, ou dança. Ele nem faz outra opção, mas né? tem uns que fazem uma outra opção, começam um curso, depois retornam para aquele curso mesmo de sua preferência, mas eles têm essa oportunidade. Então, o restante dos cursos que a UFO oferece para o vestibular, o aluno tem que fazer a prova do Enem e depois o INEP manda os melhores classificados para a universidade. E a gente realiza as matrículas. Desses 7 cursos, nós vamos pegar a nota do candidato no Enem e processar o resultado e classificar os melhores de acordo com a habilitação, com a certificação que ele recebeu nesses cursos. A única diferença é essa, que ele vai permitir, e por meio de uma autorização, permitir que a UFO utilize a nota dele para classificá-los. Os demais cursos, né, dos 75% das vagas, é o próprio INEP mesmo que faz essa seleção, e o candidato se inscreve, né, nos cursos da UFO de sua preferência, para que eles possam ingressar nos cursos da sua preferência aqui na universidade. Então essa é uma dica que vale para quem está fazendo, por exemplo, qualquer uma dessas 7 opções de curso que o senhor colocou. Então é pensar que além da prova do Enem, ele vai ter de fazer uma outra prova, aí no caso aplicada pela UFO, de habilidades específicas. Isso, essa de habilidade específica que já aconteceu 2 vezes esse ano. Então ele fez essa prova e agora o que ele não pode esquecer, inclusive nós passamos um comunicado para eles no dia da prova, né, nesse final de semana, da necessidade de fazer inscrição para o nosso processo seletivo. Porque ele se inscreveu para fazer a prova do Enem, não é? Mas ele tem que fazer uma inscrição para a UFO, manifestar o desejo naquela vaga para a gente poder classificá-los depois em cima da nota do Enem. Aproveitar e dar o site para quem está em casa anotar, né, e pensar onde é que ele vai buscar essa informação. É no endereço eletrônico www.ingresso.ufo.br. Ok. Agora eu quero de novo explorar o professor, o Dr. Juliano aqui. Quais são os sinais que mostram para o candidato ou para a família dele que as emoções estão alteradas, que é preciso cautela, que é preciso mais atenção? Alguns sinais muito comuns seriam aumento da irritabilidade, né? Sinais físicos, sinais e sintomas físicos, como a boca seca, taquicardia, essa dificuldade de concentração e memorização, também são sinais que mostram que o candidato ele não está emocionalmente estável. Não que isso seja uma coisa terrível, né? Mas que ele precisa de uma atenção a mais, uma orientação melhor para que ele alcance esse equilíbrio. Então, à medida que vai chegando próximo da prova, é muito comum pensamentos catastróficos, ou seja, não vou conseguir, vai dar tudo errado. Não vai dar tempo. Isso, não vai dar tempo, apesar de ser 4 horas e meia, 5 horas, é muito tempo. Então, quando a família ou o próprio candidato percebe esses pensamentos aparecendo ou sendo manifestados na fala ou nas ações, uma tristeza muito grande, é o momento dessa orientação para que ele possa, então, se tranquilizar.
perceber que vai dar certo. Né? Então, que o exagero, né? Na verdade, qualquer alteração para mais ou para menos, né? Quer dizer, estou transpirando demais, estou dormindo demais, estou comendo demais ou de menos, né? É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Ok, muito boas as dicas. Eu quero aproveitar para agradecer o Dr. Juliano Pagotti, psicólogo, e também o professor Gilmar da Cunha Souza, que é diretor de processos seletivos da UFO. O TVU Debate de hoje termina agora. Eu quero agradecer a você que está em casa e te lembrar, é possível ajudar a fazer o próximo programa. Ligue 3239-4343, mande sua crítica, sua opinião ou dê a sua sugestão de pauta. Se preferir e-mail, anote este que aparece no rodapé da sua tela, tvu@ufo.br. Participe. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Aproveite bem a sua semana e até o próximo encontro.